Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje, 25 de dezembro, comemoramos o nascimento de Jesus. Aquele que veio para nos salvar, para iluminar os nossos caminhos, abrir nossos caminhos, tirar as vendas dos nossos olhos, nos mostrar a verdade na simplicidade que tem o Rei Todo-Poderoso que é Jesus. E desde que Jesus veio ao mundo, que houve muita transformação. No seu nascimento, vemos como Deus é zeloso, como Deus ele protege. E através do nascimento de Jesus, além da salvação, que ele é a nossa salvação, o propósito dele é de vir para salvar a humanidade, e ele veio, cumpriu o seu propósito, mas quantos alertas Deus nos dá para proteger o propósito dele em nossas vidas, e muitas vezes as pessoas não prestam atenção nos sinais. As pessoas têm sonhos, Deus alertando, e elas continuam sem enxergar a verdade, e elas não, às vezes é por não entender os sinais, e às vezes é porque elas não creem em sinais de Deus. Acha que foi só um pesadelo, acha que foi só alguma coisa que sua mente, a mente, porque está cansado no dia a dia, aí ela deixa os sinais despercebidos, passa despercebidos. Aí elas vão para a igreja, elas oram, aí tem uns que recebem as suas bênçãos e outros não recebem bênçãos, livramentos. Por quê? Porque os sinais que Deus manda para as nossas vidas, temos que prestar atenção. Temos que prestar atenção todo dia. O que é que Deus fala comigo hoje? Você pergunta para Deus o que é que Ele está falando com você hoje? Porque hoje Ele está falando para que você preste atenção todos os dias nos sinais que Ele te dá. Tem pessoas que ignoram os sinais. E pior, tem pessoas que não obedecem aos sinais. Então eles pagam um preço. Aí fala que quem serve a Deus paga um preço. Não, quem serve a Deus, quem obedece a Deus é protegido. Está selado, blindado pelo sangue do Cordeiro. Ou você, meu irmão, minha irmã, acha que Jesus nasceu para morrer, para perder todo aquele sangue dele, para que você que crê nele fique vivendo só no sofrimento e que não tenha proteção nenhuma de Deus, que o inimigo pode fazer o que for e que fica tudo por isso mesmo. Não é assim. Esse é para quem não crê. É para aqueles que creem, eles seguem o seu propósito, confiando não na própria força, mas na força de Deus, no Todo-Poderoso. Olha o que aconteceu com Jesus. Quando Jesus nasceu, Herodes ficou sabendo pelos pastores, porque olha o que fez Herodes ficar com raiva de Jesus, porque ele foi chamado Rei dos Judeus. Os pastores chegaram e perguntaram: onde nasceu o Rei dos Judeus? Onde está o Rei dos Judeus? Nasceu um menino. Em Mateus capítulo 2, versículo 1, eu vou ler alguns versículos para não ler o capítulo inteiro, mas você vai entender e você vai prestar atenção nos sinais que Deus vai mandando para você. Deus fala hoje de sinais. Não é em vão que Deus faz em nossas vidas. Ele nos alerta. Se Ele alertou Maria e José para tirar um menino daquele lugar porque ele poderia ser morto, imagine nós, seres humanos, que somos total dependente do nosso Pai. Jesus ele poderia ficar lá. Deus só bastava dar ordem, anjos para ficarem lá, acampar, e não tinha quem tocasse em Jesus. Mas ele
ele tratou Jesus como um humano, que ele nasceu com o propósito de sentir as dores, de ter os sentimentos dos seres humanos, de angústia, de medo, de sair, mas ele era confiante porque ele era o próprio Deus. Mas ele se fez menino e tinha que salvar a vida daquele menino. Então Deus avisou para Maria e José tirar a criança daquele lugar. Aí você acha que tem lugares que Deus não quer te tirar de lá, que não quer mudar de situação para que você seja livre da maldade humana e espiritual. Tem lugares que tem pessoas que correm risco de ficarem doentes, risco de perderem suas finanças por causa de pessoas que escutam algo e já dá um alerta. Aí começa a perseguição, porque o inimigo, ele usa pessoas. Eles não aceitam que os outros tenham tenham destaque, que tenham uma vida melhor. Aí é onde começa a perseguição. Eu vou começar a ler Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Tendo reunido todos os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes: onde deveria nascer o Cristo? E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E eles visitaram, e depois, quando foram embora, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja. Olha a palavra. Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Muitas pessoas, hoje em dia, elas recebem uma palavra e elas não creem. Deus envia alguém para alertar sobre uma situação, elas ficam duvidando e elas não põem em prática. Outras pessoas têm sonhos de alerta e elas passam despercebido porque elas não perguntam para Deus. Pergunte para Deus, converse com Deus, obedeça a Deus. Se em um lugar você estiver sendo incomodado dentro de você, se você não sentir paz, saia desse lugar, vá para outro lugar
às vezes é uma roda de pessoas que você está, que você não está em paz. Não fique nesse lugar. Não desobedeça o que Deus está falando sobre você, porque tem pessoas que não aceitam que o outro ele possa crescer. Ali o Herodes, quando viu, ficou perturbado. Onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Essa palavra rei, rei dos judeus, deixou aquele homem tão perturbado que ele se fingiu que era bonzinho e falou para os magos que quando o encontrasse, avisasse que ele ia adorá-lo, ele ia matar o menino. Mas Jesus estava protegido pelo Pai. Jesus tinha um propósito. Assim, os escolhidos de Deus, aqueles que têm, não estamos nos comparando a Jesus. Eu estou te falando que quando algo está para acontecer, que você é íntimo de Deus, que você conversa com Deus, Deus envia sinais. Deus envia sinais, Deus deixa a pessoa em alerta e houve sinais nos céus para que aqueles magos entendessem que era a estrela e eles seguiram a estrela. Deus fala com pessoas. Tem pessoas que acham que só elas podem falar com Deus, mas Deus não pode falar com as pessoas. Você fala, é um diálogo. Você fala e você tem resposta de Deus. Você pede e você recebe. Você bate a porta do Pai e Ele abre a porta. E Ele fecha a porta na cara do inimigo das nossas almas. Presta atenção que hoje é dia de nascimento de sonhos, porque as pessoas estão mais amorosas. Você pode ver que no Natal, muitas pessoas se reconciliam, muitas pessoas, elas ficam mais pensativas, lembram muito de Jesus, apesar de todas as festas, bebedeiras, essas coisas, mas muitas pessoas estão orando, estão louvando a Deus pelo nascimento de Jesus e existe um clima diferente. Existe aquela coisa da troca dos presentes. Eu lembrei de você, muitas mensagens de amor, muitas mensagens de paz. E isso é muito bom para a gente, porque quando você recebe uma mensagem de amor de alguém que lembrou de você, Deus está vendo lá nos céus. Olha, essa pessoa, ela é muito amada. Ela não é questão de números, é questão de desejo do coração. Quando recebemos palavras boas, quem dera que todo mundo, todos os dias, tivesse o mesmo sentimento do nascimento de Jesus, do Natal. Que é esse sentimento de paz, é esse sentimento de estar em união, de estar em família. Eu estou falando de pessoas que têm bom coração, porque sempre há o joio e o trigo. Sempre há um Herodes infiltrado para querer destruir sonhos, destruir projetos. Não seja inocente. Aquele inocente que era um bebê, Jesus nasceu, era só um bebê. Ele precisava de pessoas, do casal, do pai, da mãe aqui na terra, de José. José era o pai adotivo de Jesus. E o anjo falou com José: pegue o menino e a mãe e fuja. Fuja. Ele não falou: olha, vai se preparando para sair depois de amanhã, para sair em tal data. Ele falou: fuja. Fuja que estão querendo matar o menino. Fuja. Então a palavra de hoje é: fuja do mal. Fuja do mau caminho. Fuja do mal olhado. Fuja do mal da inveja. Não teima com a tua vida se você sente que o lugar é perigoso, porque Deus avisou, porque Deus está te mostrando que tem inveja, que tem palavras de maldição lançadas na sua vida, que você nessa roda, nesse grupo, você corre risco, que já te avisaram várias vezes e você continua no mesmo lugar. É porque você não obedece a Deus. Me perdoe, mas a verdade, ela tem que ser dita, porque na palavra de Deus fala: o meu povo
padece por causa porque não conhece a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu povo perece, é assim, meu povo perece por falta de entendimento, porque não conhece a verdade, porque quando conhece a verdade vos liberta. Tem pessoas que adoecem, passam mal e vão em médicos e de repente aquela enfermidade passa para o corpo por causa de maldade, por causa de mal olhado, por causa de tanta perversidade, porque tem pessoas que não querem o crescimento do outro, não querem o bem do outro, não quer que o outro seja livre para louvar a Deus, livre na sua fé, livre no seu casamento que eu falo, não é liberdade de um fazer e o outro fazer o que quer, não, eu digo livre de ser feliz, do casal ser feliz. Tem pessoas que não suportam ver um casal feliz, que ela fica amarga por dentro. Tem sogra que não quer nem saber de ver sua nora bem com o seu filho, ou seu filho, ou a sua filha bem com o seu marido, porque ela tem inveja, ela tem raiva, ela quer que destrua aquela família. E ela não quer saber, porque ela acha que ela é dona do filho ou dona da filha e ela quer manipular o casal. Ela sempre está metida no meio. E isso não é justo, porque é uma família. Quando a pessoa casa, larga pai e mãe para viver, formar sua família. Então, se corre risco o relacionamento, então fuja dessa situação, fuja desse lugar. Tem pessoas que inventam, fazem casas, constroem casas em terreno de parentes, em terreno de pai, de mãe, eu vou construir porque eu não posso pagar aluguel. Quando depois ela se vê numa montanha de problemas, que depois ela fala, o que é que eu vou fazer agora? Eu empreguei todo o meu dinheiro aqui, eu não vou para o aluguel. E a vida vai de mal a pior, porque as palavras, os desejos, e tem pessoas que fazem simpatia para separar os casais, que fazem bruxarias. Me perdoe porque é o dia de hoje, mas tem que ser falado. Jesus teve que fugir daquele lugar, um bebezinho teve que tirar, os pais teve que tirar ele daquele lugar. E foi quando ele nasceu. Ele teve que sair às pressas, aquele casal. Tem coisas que tem que se resolver o mais rápido possível, porque às vezes a bênção é tão grande na vida de um casal tem tudo, é sonhador, tem tudo para vencer, mas eles passam a não se suportar por causa de fofoca, por causa de disse-me-disse e por causa da malícia de parentes que querem afastar a família com palavras de maldição. Inveja, ela destrói, porque o que Herodes sentiu foi inveja. Rei dos judeus? Aonde que pode? Um rei dos judeus? Ah, não, procure, manda matar todas as crianças que têm de 2 anos abaixo, mas esse daí não vai reinar. Quem é Herodes? Quem é o mal na fila do pão para que possa contra Deus? O mal pode destruir a humanidade, mas se Deus não permitir, ele não toca no ungido, ele não toca nos filhos de Deus, ele não toca em nada do que é nosso. Deus protege, Deus nos dá aviso, temos que ser obedientes. Olha, a lição de hoje é para aqueles que estão passando por coisas e acham, não, mas é minha mãe, eu não vou sair daqui porque é minha mãe é muito legal. E a mãe está destruindo a vida daquela pessoa. Não estou jogando a família de verdade contra a família, não é isso. Eu estou passando a mensagem da palavra de Deus para salvar vidas, salvar casamentos, salvar a sua paz, a sua saúde física, mental, emocional, espiritual. De onde que é o perigo? O perigo é quando tem a inveja. A inveja, ela destrói. Presta atenção nos sinais de Deus. Vamos orar hoje o Salmo 91 e o Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. E vamos ser prudentes,
Seja prudente como José e Maria, que não ficaram pensando, por que não deixar o dia amanhecer? Por que não deixar para depois? Não deixe nunca para depois de fazer o bem. Te apressa em fazer o bem, mas foge da aparência do mal, foge das más amizades, foge das palavras de maldição. Cuidado com o que você fala com a sua vida. Olha o alerta de Deus e continua a tua vida protegido, selado, blindado com o sangue do Cordeiro. E eu vou pedir, Senhor Jesus, toda a verdade que acreditarmos que é verdade, que não for verdade, nos mostre a verdade. E que nada, nem ninguém atrapalhe as nossas vidas. E que o mal, Deus nos mostre e nos ensine a fugir do mal, nos dê estratégias para fugir do mal. Em nome do Senhor Jesus, amém. Ore comigo, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Livra-nos, Senhor, da maldade humana, do homem sanguinário, da perversidade espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém.